Transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar Responde. Desta vez vamos falar sobre LGPD. Tenham todos uma excelente apresentação. Estamos aqui, consultoria de segmentos, a gente vai iniciar o evento e também está aqui a linha de produtos Proteus. Como todos sabem, ou para quem nunca participou de um evento Responde da TOTUS, esse evento ele é dividido em duas partes. A primeira parte é uma parte mais conceitual, vai trazer os aspectos da lei, os aspectos do que é a LGPD, para que ela serve e em que pé estamos na implementação dessa legislação. E a segunda parte, com a linha de produtos, trazendo como se preparou para que vocês possam atender a essa legislação dentro do produto. Né? O que foi criado, se existem novos parâmetros, novos campos, e por aí afora. Só antes da gente começar, as apresentações estão compartilhadas aqui na ferramenta, tanto da linha de produtos quanto da parte conceitual. Vocês já podem fazer o download delas, né? Podem assistir essas apresentações depois, porque elas vão ficar gravadas lá no canal TOTUS Soluções da TOTUS, e aí eu vou deixar para vocês o caminho dentro do espaço legislação. Acho que até amanhã já vai estar disponível. Perguntas, fiquem à vontade para tirar todas as suas dúvidas, fazer todas as suas questões a partir aqui da ferramenta, mesmo do chat da ferramenta. A equipe está por trás respondendo e tentando dirimir todas as dúvidas de vocês. Tá? Se ficar alguma dúvida, se vocês quiserem compartilhar conosco alguma situação particular da empresa de vocês, também sintam-se à vontade, enviem pelo chat. A gente deixa os microfones fechados só para manter uma dinâmica bacana da apresentação, mas vocês podem mandar pelo chat e a gente vai respondendo ao longo da apresentação, tá bom? No final, se a gente tiver um tempinho, as principais dúvidas ou aquilo que a gente entender que são dúvidas comuns de todos vocês, a gente lê a pergunta na apresentação e já responde para que todos saibam aí qual é a questão e qual é a solução, né? Qual seria a resposta, tá bom? Se eu esqueci de alguma coisa, a gente volta depois e apresenta. Se a gente não souber responder alguma coisa também, depois a gente compartilha a resposta, a gente vai buscar a informação e assim que tiver, a gente compartilha essa resposta. Vocês me ouvem bem? Conseguem ver a apresentação? Eu vi que alguém falou ali que estava a apresentação da linha DataSul, mas é para o Teus, tá? Eu já corrigi. A gente vai fazer para todas as linhas de produto, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Luciana Freitas, trabalho na TOTUS há 15 anos, trabalho na consultoria de segmentos, que é uma espécie de consultoria tributária interna da TOTUS, voltada justamente para a área de legislação, para que a gente possa deixar os nossos produtos cada vez mais redondos, cada vez mais alinhados com o que acontece no mundo legislativo, né? No mundo do direito tributário, do direito previdenciário e trabalhista. Hoje eu vou ficar com vocês e, na sequência, a linha de produtos Proteus vai apresentar a parte de como se preparou para entregar essa obrigação. O LGPD, como todos sabem, é uma lei geral de proteção de dados que vem há alguns anos sendo discutidas aqui no Brasil, né? Ela vem sendo implementada desde 2018. O ano passado ela entrou em vigor, né? Ela está vigente desde agosto de 2020. Nós não acreditávamos muito que isso ia acontecer, que talvez houvesse uma prorrogação por conta das discussões que estavam acontecendo no Congresso em relação à entrada ou não dessa lei em produção. Mas ela entrou
em produção, e a partir deste ano começam a ser validadas também as sanções. Elas entrarão em produção, se tudo der certo, a partir de agosto de 2021. Então, a ideia desse evento é justamente trazer para vocês a importância da implementação da LGPD, a importância de se averiguar os seus cadastros, aquilo que precisa ser anonimizado, aquilo que precisa ser avaliado, o termo de consentimento para os seus clientes, para o titular do dado, porque a partir de agosto o governo começa a autuar as empresas que infringirem as regras descritas na LGPD. Então, aqui uma evolução da lei, né? Em 2010, a gente começou uma pequena discussão lá dentro do Ministério da Justiça sobre a proteção de dados pessoais, que era necessário uma implementação, uma averiguação de como se daria essa implementação dentro do que a gente tinha de marco da internet, de leis de internet, né? Não era muita coisa na época. Em 2012 veio a publicação de um projeto, que é a Lei 4.060, que ela já começa a dispor sobre os tratamentos dos dados pessoais. Em 2013, um outro projeto, que é a Lei 330, é levado ao Senado, então abre-se novamente a discussão, porque a lei anterior ela não era abrangente. Em 2014, foi sancionado o Marco Civil da Internet, e era uma discussão muito antiga, nós não tínhamos uma legislação de internet, e aí ela veio em 2014. Em 2018, nós recebemos da Europa o Regulamento Geral de Proteção de Dados, né? Eles começaram a implementar e colocar essas regras em produção lá na Europa, uma preocupação muito crescente em relação aos dados dos titulares, os dados pessoais que estavam sendo disponibilizados incorretamente na internet, sem consentimento, sem regra, sem norma. Então, eles criaram uma regra geral de proteção de dados e difundiram isso nos outros países, para que esses países também criassem as suas próprias regras. Em 2018, nós tivemos a MP 869, que trouxe aí a criação da ANPD, né? Da ANPD não, do Conselho Nacional ainda de Proteção de Dados, para se discutir a criação da ANPD, da Agência Nacional de Proteção de Dados. E aí isso alterou o Marco Civil e entrou em produção em 2020. Então, a evolução pelo mundo, né, da GDPR e da LGPD aqui no Brasil. Nós vemos que alguns países já se adequaram totalmente, né? Outros países estão em adequação desde 2018 e a maioria dos países já tem algum tipo de regra para a LGPD. Ainda não é o suficiente, mas já avançou muito pelo mundo todo. O que é exatamente a LGPD? Né? A LGPD ela tem um intuito de proteger, de fazer um tratamento para que o dado da pessoa física, o dado do titular, não seja exposto indevidamente. Quais dados, né? Aqueles dados que fazem parte da proteção da liberdade e da intimidade das pessoas. Aquilo que está lá na nossa Constituição Federal, né? São os princípios da liberdade e da intimidade das pessoas e o princípio da garantia à exclusividade desses dados, né? Você não precisa ter o seu dado exposto se você não quiser que esse dado seja exposto. Então, o objetivo é regulamentar o tratamento, proteger os dados pessoais em quaisquer plataformas, seja ela rede social, seja ela um sistema de ERP como os nossos, seja eles em cadastros de comerciais, em cadastros de farmácia, em faculdades. Então, onde quer que o seu dado
seja exposto, enquanto pessoa física, seja exposto ou possa vir a ser exposto, você tem direito a essa proteção. E a empresa que controla esses dados, a empresa que tem o acesso, que tem essa informação, ela precisa criar subsídios de proteção, ela precisa não deixar que incidentes que a gente vê aí direto na TV façam a exposição dessas informações e permita que essas informações caiam em mãos erradas. Então, a ideia da LGPD é justamente essa, é criar um regulamento, uma regra geral que possa permitir que esses dados não sejam vazados, que esses dados não fiquem expostos na nossa rede de internet. O que exatamente a LGPD vai tratar? Ela vai tratar duas coisas. Ela vai tratar dados pessoais e de pessoas identificadas, né, que eu possa identificar as pessoas ou que eu possa tornar essa pessoa identificável, né? O que seriam esses dados? Tudo que for relacionado à imagem, a endereços de computador, que são os endereços de IP, identificadores eletrônicos, então essas maquininhas que identificam a gente por CPF, por RG ou qualquer outro documento. O próprio CPF, né? Então, o seu dado pessoal, que é o seu CPF, o seu documento, o seu estado civil, tudo isso, tudo aquilo que eu possa identificar diretamente ou indiretamente o titular de um dado, não pode ser exposto, não pode ficar exposto, precisa ser tratado pelo controlador, que é o detentor da informação. Fora esses dados pessoais que possam identificar uma pessoa, eu tenho também dados sensíveis, né? O que seriam dados sensíveis? São aquelas informações que possa levar o titular a algum tipo de constrangimento ou algum tipo de exclusão, né? Origem racial, convicção política, opinião religiosa, né, filiação a sindicato, tudo aquilo que me leva a ser constrangido de alguma forma, eu tenho como dado sensível. E este dado também precisa ser tratado. O que é um dado anonimizado? Né? É uma expressão que vocês vão ouvir muito dentro da LGPD e precisam entender o significado dela. Um dado anonimizado é um dado pessoal ou sensível que foi tratado para que suas informações não possam ser vinculadas ao seu titular original. Então, ele vai ser anonimizado, ele vai ficar anônimo. Ele não vai ser visualizado. O dado está lá, a informação está lá, mas ela não pode ser acessada, ela não pode ser visualizada, ainda que ela tenha, ainda que esse dado seja vazado, ele não vai estar disponível, não vai poder ficar exposto. É como se ele fosse excluído da base de dados daquela empresa ou daquele cadastro. Então, isso é anonimização. Toda a operação que eu realize com dados pessoais, seja ela de recepção, de classificação, de acesso, de reprodução, de transmissão. Então, vamos supor, eu tenho ali a coleta num cadastro, eu tenho a recepção através de um e-mail, por exemplo, eu tenho a produção através de um pedido de compras, eu tenho o armazenamento lá no estoque, todas essas informações, todas essas operações que existir um dado de uma pessoa física precisa ser tratado, seja essa pessoa funcionária ou não da empresa. Todas essas informações devem ser tratadas. É isso que estabelece a LGPD.
quais são as principais hipóteses que a LGPD traz em que eu tenha que avaliar e eu tenha que fazer algum tipo de adequação, né? A primeira adequação que eu preciso é o consentimento expresso. Para expor ou para trabalhar com o dado de algum titular pessoa física, eu preciso do consentimento expresso. Ah, mas é para tudo, Lu? Não, não é para tudo, mas a lei estabelece algumas regras em que eu preciso ter o consentimento expresso daquela pessoa. Vou guardar um currículo no meu banco de dados. Eu preciso do consentimento expresso do titular. Vou trabalhar com o titular numa campanha de vendas. Eu preciso do consentimento expresso do titular, né? Então, qualquer tipo de operação em que eu venha trabalhar com dados de pessoas físicas, eu preciso avaliar na legislação se há ou não a necessidade de um consentimento expresso. Contratos, toda vez que eu for executar um contrato ou que eu for assinar um contrato bilateral com uma pessoa física, eu preciso estabelecer as regras da LGPD nesse contrato. Será que esses dados podem ou não ficar visíveis? Então, é necessário que as duas partes saibam exatamente quais são as disposições do contrato, se eu vou ter lá, se eu posso ter lá o CPF, o nome da pessoa e o endereço, e se essas informações podem ser visualizadas, né? O titular do dado precisa estar ciente dessas informações e de quanto tempo aquilo vai ficar guardado, por quanto tempo aquilo é válido. Ele precisa sempre saber o que acontece quando ele tem as informações dentro de um contrato. No cumprimento do dever legal obrigatório, a gente fala muito das obrigações acessórias que a empresa precisa entregar ao governo, ao fisco, né? Então, esses dados dos titulares pessoas físicas, eles não vão poder ser apagados, não vão poder ser anonimizados, não vão poder ser tratados, porque são campos obrigatórios, são informações obrigatórias, mas o titular tem o direito de saber que aquelas informações estão dentro daquela obrigação. Então, é dever da empresa também informar, por exemplo, a um funcionário que ele está mandando obrigações como o e-social para a empresa e que nessa obrigação existe compartilhamento dos dados do titular, né? Isso precisa ficar transparente para uma pessoa física, seja ela funcionária da empresa ou não. Defesa dos direitos, né? Então, dentro de um processo judicial, por exemplo, eu tenho dados pessoais. A empresa não vai precisar anonimizar essas informações, mas vai precisar, a empresa que faz o controle desses processos, né, vai precisar informar aos titulares dos dados que essas informações constam de um processo e que esse processo está sendo trabalhado de tal forma pela empresa. Outras hipóteses de processamento de informações dos titulares pessoas físicas, proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros. Então, a gente fala aqui da lei em si, né, das delegacias, dos processos, de tudo aquilo que possa acontecer que vá prejudicar a vida, vai ser letal para aquela pessoa e que eu tenha que trabalhar com os dados, eu também vou precisar processar. Tutela da saúde, então hospitais, cadastros de clínicas, de farmácias, de prevenção de saúde, todos esses dados também precisarão ser tratados. Interesse legítimo do controlador, então é de direito da empresa que controla algum tipo de dado pessoal ou dados sensíveis, trabalhar com aquela informação. Então, uma empresa de venda que precisa fazer uma operação de promoção ou ofertar alguma coisa para o seu cliente, ele pode tratar daquela informação, desde que tudo isso tenha o consentimento do titular
ou que as informações estejam esclarecidas de acordo com o que prevê a LGPD. E a proteção ao crédito, né? As informações bancárias também deverão ser tratadas pela LGPD. Então, eu tenho o alcance lá nas ofertas bancárias, nos cadastros bancários da LGPD. O que são direitos do titular, né? Então, ele precisa de confirmação que existe um dado em tratamento ou mais de um dado que vai ser tratado pela empresa, ele precisa ter acesso a essas informações, ele precisa ter essas informações corrigidas sempre que necessário, sempre que houver um dado incompleto, inexato ou desatualizado, ele precisa estar ciente de que as informações que não eram necessárias foram eliminadas. Então, sempre que houver a eliminação de algum cadastro ou de alguma informação do titular, é preciso que a empresa notifique esse titular. Portabilidade dos dados, ele tem o direito de tirar as informações daquela empresa e levar para outra empresa, desde que sejam observadas aí os segredos comercial ou industrial. Então, um funcionário, por exemplo, na transferência de um funcionário para outra unidade da mesma empresa, né, se ambas tiverem negócios que possam ser conflitantes, é preciso que essas empresas informem ao portador do titular do dado que essa informação foi portada e que eles observaram aí os critérios de segredo comercial ou industrial. Eliminação dos dados sem o consentimento do titular. Então, eu também preciso pedir para o titular, quando eu fizer uma operação legal, solicitar o consentimento do titular para que eu possa eliminar determinadas informações. E aqui não são as informações desnecessárias, mas informações de cadastro que eu poderia trabalhar de alguma outra forma e que eu não quero mais trabalhar. Então, eu preciso informar que aquelas informações serão eliminadas. Tudo que for compartilhado, é preciso a confirmação e a informação destas informações compartilhadas com o titular dos dados, né? Informações sobre não consentimento. Então, quando o titular não autorizar o tratamento, ele precisa conhecer as consequências desse não tratamento, né? Ou quando precisar ser feito uma exclusão ou um outro tratamento e o titular não consentir, ele precisa ser avisado de quais seriam as consequências. Revogação do consentimento. Então, em qualquer momento, o consentimento, ainda que expresso, dado pelo titular, pode ser revogado. Ele precisa ter um canal de reclamação, né? Ele não vai reclamar diretamente na NPD, mas se ele fizer uma reclamação para o controlador do dado e essa reclamação não for atendida, ele pode ir diretamente reclamar na NPD. E a oposição, se ele discordar de algum tratamento, né, que foi feito sem o seu consentimento, ele pode se opor e ele pode, inclusive, solicitar a eliminação daquela informação. Nós temos 3 figuras importantíssimas na Lei Geral de Proteção de Dados que as empresas devem se atentar. Uma é o controlador, que é a pessoa que controla a informação. Todas as operações que forem realizadas com o dado do titular passam pelo controlador. O operador, que é a pessoa que vai tratar os dados de acordo com a solicitação do controlador, e o encarregado, que é a pessoa que vai fazer a comunicação entre o controlador e a NPD. Então, aqui tem as regras de responsabilidade de cada uma delas, né? Então, o controlador,
Ele é uma pessoa que pode ser natural ou jurídica, então pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, de direito público ou privado, não importa, e é a ele que compete tomar todas as decisões sobre o tratamento daquele dado pessoal. Ele responde legalmente por isso, então ele pode ser autuado tanto como pessoa física quanto como pessoa jurídica, e ele também é solidário. Então, se o operador cometer um erro e ele for autuado, o controlador responde solidariamente. Se esse erro vier do encarregado, o controlador responde solidariamente. O operador é a pessoa que também pode ser natural ou jurídica, então eu posso, por exemplo, contratar uma empresa para fazer o tratamento daquelas informações para minha empresa, né? Então ele é como se fosse um subcontratado, ele é dependente direto do controlador e é ele que vai executar todas as diretrizes que o controlador desenhou dentro da empresa. Ele responde, ele é responsável legalmente, então ele também pode ser autuado e ele também responde solidariamente caso descumpra a legislação ou caso a legislação seja descumprida pelo controlador. Então, os dois respondem aqui solidariamente. E o encarregado? Quem é o encarregado? Eles também chamam de DPO. O encarregado, ele fica responsável por indicar para o controlador qualquer tipo de incidente causado, qualquer tipo de infração, ele é o agente comunicador. É ele quem vai reportar ao controlador todos os incidentes ocorridos dentro da empresa. Esses incidentes de vazamento de dados, por exemplo, eles devem ser comunicados imediatamente pelo encarregado, pelo DPO. E ele também vai fazer a mesma ponte de comunicação com a NPD. Então, houve um incidente, houve um vazamento de dados, ele precisa comunicar ao controlador e comunicar à NPD o mais rápido possível. Quais são os princípios da LGPD, né? Os principais aspectos. Então, eu tenho a finalidade, né, que é justamente o tratamento do dado pessoal, a proteção do dado pessoal, adequação e minimização dos dados. Se eu tiver dados, para que eu preciso ter dados, na verdade, em excesso? Eu preciso ali de uma quantidade de dados para concluir a minha operação, para poder operacionalizar a minha empresa. Mas eu não preciso de informações desnecessárias, informações que não servem para o meu negócio. Então, a adequação e a solicitação mínima dos dados pessoais ou sensíveis. Um outro princípio é o direito dos titulares, então todo titular tem direito de saber o que acontece com o seu dado pessoal, e isso é um princípio da LGPD, né? Ele tem o direito de consentir ou não consentir a utilização daquela informação, ele tem o direito ao livre acesso, né? Então, livre acesso aos dados também é um princípio da LGPD, a qualidade dessas informações, a forma transparente com a qual esses dados serão trabalhados daqui para frente, né? E aí, entre outros, né? Responsabilização e prestação de contas. Então, a partir de agosto até agosto de 2021, de agosto de 2020 até agosto de 2021, a lei está em implementação, né, implantação. É aquela fase transitória que o governo dá para as empresas se aperfeiçoarem, se adequarem, e conhecerem a legislação e adaptarem as suas informações àquela legislação. Passada essa fase, vem a fase de autuação. Né? Então, a primeira fase a gente chama de fase educacional, né? Onde as empresas estão aprendendo a lidar com aquela nova forma de tratamento que a legislação solicita, e a segunda fase é a fase do pra valer. Né? Então, esse pra valer, a gente vira a chavinha a partir de agosto de 2021. Aqui é a NPD, né? A NPD foi criada agora no final do ano.
é a Autoridade Nacional de Proteção dos Dados. É ela que é a responsável pela fiscalização, pela autuação, é ela que vai tratar os incidentes de vazamento e é ela que vai criar diretrizes para que a LGPD funcione. Então, a missão dela é zelar pela proteção dos dados pessoais, a visão dela é tornar-se um órgão de referência nacional e internacional com relação à proteção de dados pessoais, e os valores que ela tem são a ética, a transparência, a integridade, imparcialidade, eficácia e responsabilidade. As empresas precisam conhecer as diretrizes da ANPD, é a ela que as empresas vão se reportar no caso de algum incidente, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? E essas são as ações criadas já pela ANPD desde a sua implementação em novembro de 2020. Então, ela já nomeou o seu conselho diretor, ela já disponibilizou no sítio eletrônico informações sobre reclamação do titular, então ele já tem lá um canal após um canal que ele vai poder fazer reclamações, tirar dúvidas, entrar em contato com a ouvidoria, né? Reclamou com o controlador da empresa, que esta é a regra imposta pela LGPD. Ele fez uma reclamação para a empresa não tomou nota da reclamação ou não adequou a solicitação do titular, ele pode entrar em contato direto com a ANPD. E aí a empresa provavelmente vai receber uma notificação ou uma autuação, dependendo da gravidade do assunto. Eu vou deixar esse quadrinho aqui para vocês acompanharem, né, essa linha do tempo e terem em mente aí que a ANPD já é uma realidade, ela já funciona hoje. Eles têm uma agenda, né? Agenda que a gente chama de agenda regulatória para 2021 e 2022. Então, foi publicada a portaria número 11 em 2021 da ANPD e ela tornou pública a sua agenda. Então, a ideia é que tenhamos ali um regimento interno, já existe, já está publicado, o planejamento estratégico, então qual vai ser a diretriz, como é que a ANPD vai trabalhar na questão de proteção de dados, de privacidade, tem lá uma série de regras já criadas nessa portaria. Então, leiam a portaria, se atentem e verifiquem qual é a previsão de regulamentação para alguma informação que vocês ainda não tenham trabalhado até agosto de 2021, para que vocês não corram o risco aí de serem autuados. Vamos falar um pouco sobre comunicação de incidentes de segurança, né? Esses últimos meses a gente tem visto aí que várias empresas aqui no Brasil tiveram aí um incidente de segurança e esse incidente provocou o vazamento de diversas informações, de diversos dados de titulares de dados pessoais, né? Dados importantes como CPF, endereço, e-mail, localização da pessoa, dados sensíveis, né? E essas informações, essas empresas ainda não foram autuadas, porque isso aconteceu antes da entrada em vigor do período de autuação, que é a partir de agosto. O que deve ser feito no caso de um incidente de segurança, né? Como deve ser feita a comunicação? O DPO, que é o encarregado, precisa comunicar imediatamente tanto o controlador da empresa sobre o vazamento, quanto a ANPD. Deixa eu mostrar para vocês aqui as penalidades, né? Que ela vai de advertência simples até a autuação, que é a multa ou interrupção abrupta de todas as atividades da empresa. Então, tudo aquilo que se utilizar de dados pessoais, dependendo da gravidade do incidente, a empresa pode ficar
pode ser interrompida, né? Pode ser proibida da utilização daquelas informações. Antes do posicionamento, vamos falar um pouquinho mais sobre o incidente. Então, como funciona? Né? A empresa ela vai precisar fazer essa comunicação com a NPD, ela vai precisar incluir nessa comunicação como eram tratados esses dados e quais eram as questões de segurança da informação, né? Como é que eles tratavam a segurança de informação. E a partir do vazamento, quais foram as providências tomadas para que esses incidentes, para que esse incidente não seja tão grave, né? E que medidas a empresa adotou, o que ela fez, ela conseguiu tirar essas informações do ar, ela conseguiu minimizar o acesso a essas informações que vazaram, o que ela fez. Tudo isso deve ser passado em forma de relatório para a NPD vai avaliar a gravidade e vai atuar junto com a empresa para fiscalizar as informações que foram vazadas. Uma vez que a NPD entenda que esse vazamento foi prejudicial aos titulares de alguma forma, ela vai autuar a empresa de acordo com o tipo de acordo com o grau de prejudicialidade da empresa, né? Então, é preciso tomar várias ações ao mesmo tempo que se avisa a NPD desse vazamento. Isso é primordial. Então, eu preciso ter uma equipe de segurança da informação, eu preciso ter certeza e preciso verificar se essa segurança da informação que eu tenho dentro da minha empresa é o suficiente para o tipo de dado pessoal com o qual eu trabalho, se essas informações vazadas vão prejudicar o titular, qual é o grau de prejudicialidade que esse titular vai ter, né? Eu vou poder, por exemplo, acessar a conta dele e fazer operações no nome dele, porque isso eu entendo que é um grau muito avançado. Então, é isso que as empresas vão precisar trabalhar daqui para frente. Aqui o posicionamento da TOTVS, né, com relação ao tratamento de dados das linhas de produto. Tá lá no site www.tots.com, política de privacidade, vocês podem acessar o documento, ele é público, não precisa estar em área logada. O termo de ciência da LGPD, todos os clientes precisam assinar o termo de ciência da LGPD. Acessem aqui a central de relacionamento, do que é esse termo de ciência apresenta não só o papel da TOTVS dos nossos clientes com relação à LGPD, mas também autoriza que o produto ou a TOTVS trabalhe com essas informações junto a vocês, junto aos clientes. Então, é importantíssimo que vocês acessem a central de relacionamento e busquem o termo de ciência da LGPD, assinem o termo. Nós temos uma página lá no totus.com, que é a página da LGPD. Essa página fica disponível, tem todas as informações, todas as atuações da LGPD, da regra geral, de como as linhas de produto da TOTVS trabalham com essa informação da LGPD. Então, acessem também aqui essa página e fiquem por dentro de tudo que está acontecendo com relação à LGPD. O que eu tinha para mostrar para vocês era isso. Vou deixar vocês agora com a linha de produtos da TOTVS, que é o Proteus. Quem vai falar com vocês é o Jonatas. Jonatas, fica à vontade para fazer a sua apresentação. Eu fico com vocês aqui no chat e vou respondendo aos possíveis questionamentos, se vocês tiverem algum. Tá bom?
Obrigado, Luciana. Eu vou fazer a carga agora da apresentação para a gente poder dar sequência. Está visível a apresentação para vocês, Luciana? Consegue confirmar para mim? Tá sim, Jonatas, está visível. Maravilha, obrigado. Bom dia, pessoal, mais uma vez. Meu nome é Jonatas. Eu trabalho hoje como Product Owner do produto de RH Proteus, tá? Sou um dos Product Owners. E também estou participando do projeto da LGPD aqui na TOTS desde o princípio. A gente tem se envolvido em várias frentes desse projeto. E a nossa intenção aqui vai ser demonstrar como isso tem desmembramento, né, dentro do Proteus e um foco um pouquinho maior, especificamente no RH. Como já foi dito, né, a LGPD foi sancionada em agosto de 2018, agora em 2021, em agosto, as sanções vão entrar para valer, então tem muita gente correndo agora, deixou muito para a última hora, né, fazer muita adequação e entendimento da lei, que é muito abrangente. Como a apresentação da Luciana, a gente pôde observar que tem muitos pontos ali que são bastante relevantes e que os aspectos para fazer uma boa adequação envolvem processos e produto, né? E o nosso enfoque aqui é totalmente agora em produto Proteus. Na nossa agenda, vamos especificar um pouquinho de como funciona a configuração de mapeamento de campos no produto, como foi abordado o tópico de segurança também no nosso produto, o funcionamento dos logs de auditoria das informações classificadas como pessoais sensíveis, os tratamentos pertinentes à anonimização e ao termo de consentimento, algo também sobre responsabilidades do cliente quanto a essa questão de segurança, de arquivos gerados. Explicaremos também um pouquinho sobre exemplos de aplicação de como que funciona na prática com algumas telas de alguns processos e como que os clientes podem também utilizar essas informações para tratar, por exemplo, em suas customizações. E, por fim, a gente vai detalhar sobre o nosso projeto corporativo e o que está em desenvolvimento, que em breve também deve ser disponibilizado como solução TOTS em termos da LGPD, como facilitadores da LGPD no nosso produto. Tá? Só reforçando mais uma vez, como a Luciana já disse, nosso escopo é tratar tudo que permeia a utilização de dados pessoais, seja pessoais ou pessoais sensíveis, né? Que são os dados classificados como mais importantes no âmbito da LGPD, e os dados anonimizados, que são aqueles sobre os quais você não consegue fazer mais um vínculo da informação ao titular, né, ao qual pertence aquele dado. Então, esse é o nosso contexto de trabalho no nosso produto. Entrando na configuração, foi disponibilizado na nossa ferramenta de configuração de campos, que é o módulo configurador, uma opção para poder fazer o mapeamento desses campos, que são classificados como pessoais ou sensíveis. Nós, como TOTS, disponibilizamos um cadastro básico, né? Um cadastro de referência, mapeamento mínimo de campos, que é aquilo que nós entendemos com o apoio da nossa consultoria e de mapeamento das informações existentes no nosso modelo de dados, de informações que são passíveis de classificação como dado pessoal ou dado pessoal sensível. Então, existe essa configuração do produto, esse mapeamento mínimo, e os clientes podem fazer essa validação, não só podem, como devem, né? Realizar essa verificação daquilo que nós mapeamos com o nosso entendimento, como dado pessoal e dado pessoal sensível dentro do nosso produto, para fazer uma rechecagem e ver se no contexto da empresa, né, do próprio cliente, é admissível essa mesma classificação, ou se existe algum outro entendimento.
Então, isso é configurável dentro do nosso produto. Essa configuração é baseada na justificativa de coleta de uso daquela informação no produto, né? E agrupada por similaridade de informações. Informações só podem ser de caráter de interesse ou de identificação do titular, enfim, tudo aquilo que também está no contexto de dado pessoal ou dado sensível. A gente tem alguns pontos importantes para serem lembrados quanto a essa configuração de campos, tá? Existem informações que têm mais de uma finalidade, mais de um uso do produto, isso é possível ser feito também nessa ferramenta. As informações que a TOTS disponibiliza, que nós disponibilizamos como mapeamento mínimo, havendo uma divergência de entendimento, né, ou uma interpretação diferente, né, dos nossos clientes, isso pode ser configurável também. A nossa classificação sempre fica registrada como base, como referência, mas a classificação dos nossos clientes é admitida como classificação vigente. Existe um detalhe importante que é quanto à anonimização, né? Nós identificamos quais campos são não anonimizáveis, né, que são passíveis de serem, a informação ser substituída por uma informação não vinculada ao titular de dados. Quando nós informamos que um determinado campo ele não é anonimizável no padrão de fábrica ou pelo critério do cliente mesmo, né, de vocês clientes, isso é a prioridade para a gente poder realizar o processo de anonimização do produto, que a gente vai detalhar um pouquinho mais para frente. Essa é uma informação relevante, porque definir um campo, uma informação, um campo que contém um dado pessoal sensível, como não anonimizável, é sempre a prioridade. Se ele não pode ser anonimizável, mesmo que haja uma outra classificação dizendo que aquele mesmo campo é anonimizável, o não é o prioritário, caso esteja assim definido. E aqui nós temos o link também para essas informações que estão disponíveis lá no TDN. A carinha do cadastro é essa daqui, lá no nosso módulo configurador, tá? Esses são os agrupadores maiores sobre os quais estão associados os campos do nosso produto. A gente pode observar que tem nome, endereço, telefone, enfim, todos os agrupadores macro, né, das informações que nós utilizamos no nosso produto. Aí nós temos, por exemplo, dentro do agrupador, nome, todos os nomes, então são os campos do tipo nome, né, mapeados no nosso produto, não só do RH, mas do RP como um todo. E aqui como é que funciona o cadastro desse campo, né? Quanto ao módulo ao qual ele pertence, se ele é anonimizável ou não, a justificativa de coleta desse campo e a sua classificação, quanto às hipóteses previstas também dentro da LGPD, que são a execução de contrato, obrigação legal, consentimento, etc., conforme a Luciana também me abordou anteriormente. Esse é um fluxo básico da nossa expedição, né? Nós todos definimos esses campos como mapeamento mínimo, fazemos essa classificação, isso é gerado um diferencial de dados, né? Um arquivo diferencial. Geralmente o TI pega esse arquivo e faz o download para poder fazer a atualização do dicionário de dados. Isso é feita a atualização da base dos nossos clientes, e aí está disponível a classificação no módulo configurador para esses campos. Campos que não foram mapeados por nós podem ser mapeados pelos clientes, né, desde que respeitados os requisitos técnicos, né, podem ser mapeados sim, incluídos dentro do configurador, conforme o entendimento de cada cliente. Com relação à segurança que permeia o uso desses campos, tá? Campos pessoais ou sensíveis. Foi desenvolvida uma solução também, uma funcionalidade, para poder permitir ou bloquear o acesso a essas informações. Então, isso é definido através de um perfil de usuário dentro do produto, tá? Dentro do Proteus, no caso. Já existe esse perfil de usuário no Proteus, que foi incluído uma restrição de acesso para poder definir se aquele usuário tem acesso a informações de dados pessoais e ou a dados pessoais sensíveis. Como que isso funciona na prática? Lá no cadastro de usuários, na parte de restrições de acesso, na aba de acessos existem duas novas permissões, tá? São as permissões 192 e 193, referentes a dados pessoais e a dados sensíveis. Então,
tendo acesso, né, tendo direito a esse acesso, esse usuário precisa ter essas opções marcadas para visualizar e operar as informações dentro do produto. Se ele tiver desmarcado, ele não tem acesso a essas informações, que a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente também como é que vai funcionar isso. Um outro requisito é o log de auditoria. O que seria esse log de auditoria? Em virtude de ter sido especificado também na lei geral que é necessário que seja feita a identificação de uso dos dados, né, que foram coletados de titular de dados, é necessário que esse log seja registrado no produto. É um log de operações em geral, né? Então, seja visualização ou inclusão, alteração, deleção de informações, tudo que também envolve o uso de dados pessoais sensíveis precisa estar logado. Esse log de auditoria é um log específico da LGPD e também já utiliza um recurso do Audit Trail disponível no Proteus. Tá? Então, é utilizado esse recurso para gravação de informações específicas da LGPD através do módulo configurador. Essas especificações são definidas aqui nas regras de política de segurança. Em regras de auditoria, existe um campo chamado auditar acesso de rotinas, com campos pessoais sensíveis. A partir da sua habilitação, o log é gerado. Então, todas as rotinas em que há uso de dados pessoais sensíveis, em qualquer operação que é realizada com eles, é registrado esse log de uso, tá? Aqui é uma demonstração de como que ele é gravado, das tabelas envolvidas, tá? Do data, hora, de usuário gravado, de IP de acesso, modelo básico de uso do log de auditoria para essas informações de dados pessoais e sensíveis. A gente tem mais informações também sobre a utilização e habilitação desse Audit Trail da LGPD através do nosso TDN, tá? Nós vamos deixar o link posteriormente. Um outro tópico relevante também para o projeto é a questão da anonimização e do termo de consentimento, tá? O que seriam essas informações? No primeiro momento, nós desenvolvemos para a LGPD a anonimização da entidade que nós julgamos mais periférica no produto, ou seja, aquela que tinha uma fragilidade maior quanto à manutenção dos dados dentro da base dos nossos clientes, né? Um titular de dados se candidatava a uma vaga e depois ele não passou um processo seletivo, por exemplo, não tinha vínculo nenhum com a instituição a que ele tinha se candidatado. Ele tem o direito de seus dados serem anonimizados, porque não há nenhum vínculo, né, com a instituição, com a empresa. Então, isso daí era um processo que nós julgamos na primeira fase, no primeiro momento, como o mais passível de anonimização, e foi disponibilizada, foi desenvolvida essa solução de anonimização de candidatos. Então, o próprio candidato, na interface, que hoje é o portal do candidato, né, onde ele faz o cadastro de currículo, por lá mesmo, onde ele faz o input dos dados, existe a possibilidade dele solicitar a anonimização dos seus dados, o seu esquecimento, tá? Então, ele faz o preenchimento do formulário, submete essa informação através do próprio portal do candidato. Isso já foi disponibilizado no release 12.1.27 do Proteus, tá? De forma nativa na expedição do release de outubro do ano passado. Release 27 do início do ano passado e releases anteriores, é necessário fazer a aplicação do pacote de expedição da LGPD também, que está disponível no portal de downloads do nosso produto, tá? Para poder fazer essa utilização dessa rotina de anonimização através do portal do candidato, também é necessário incluir essa opção de anonimização. Então, todas as opções hoje no portal do candidato para inclusão de currículo, busca de vagas, essa daqui seria mais uma, que é a solicitação de anonimização, a ANO A001, através da qual já existe essa interface para o usuário solicitar a sua anonimização. E também, aproveitando com relação à inclusão de novos processos, né, a gente vai falar
detalhar um pouquinho também, existe uma nova rotina sobre tratamento de versionamento de consentimento, que a gente vai falar um pouco mais nos próximos slides, que é essa rotina GPA 940 também para ser incluída no menu. Aqui também temos o link para poder fazer a configuração do portal dentro do TDN. Esse daqui é um passo a passo para demonstrar como que é feita a inclusão dessa opção no menu do candidato. Então, no próprio terminal de consulta, nós configuramos o menu do portal do candidato e incluímos essa rotina utilizando esse Web Service PWS Anony para poder disponibilizado para utilização pelos titulares de dados que acessarem o portal. O fluxo de anonimização para esses titulares, ele é comum e necessita, né, que seja feito o registro e o login ao portal, como ele faz normalmente. Então, o fluxo de utilização do portal para ele fazer um cadastro de vaga é o mesmo para ele poder solicitar a anonimização. O titular acessa o seu portal com seu login, com sua senha, e no menu do portal que foi criado, que foi disponibilizado, ele vai registrar ali a solicitação dessa sua anonimização. Depois de ter feito esse registro, qual que é o fluxo posterior, o caminho que essa solicitação vai executar? Ela vai ser gerada efetivamente uma solicitação de RH. E essa rotina vai poder ser acompanhada e efetivada pelo RH, através daquela nova rotina no menu chamada efetivação de anonimização. Então, as solicitações, hoje já existem, né, controle de solicitações para outros tipos de solicitações de RH, solicitações de férias, né, solicitações de aumento, etc. Isso daqui seria mais um tipo de solicitação. E existe um menu específico que pode ser criado para que seja feito o filtro específico para demonstração apenas das solicitações que são para aprovação de anonimizações que foram provenientes do portal do candidato, tá? Que é essa rotina ano A001. E pode ser cadastrado ali no menu do Siga GPE. O tipo de solicitação, apenas como título informativo mesmo, é o tipo X, a anonimização. Um novo tipo foi criado para estar restrito a essa utilização e pode ser utilizado nos módulos do RH aqui, que são citados nessa apresentação. A gente tem o link do TDN também explicando um pouquinho mais como é que funciona esse fluxo de anonimização e o passo a passo para sua configuração, assim como nós demonstramos aqui. Esse daqui é o fluxo de solicitação da anonimização no portal do candidato, tá? O usuário acessa o portal, faz o seu login com CPF e senha, e assim que ele seleciona a opção de anonimização, aparece esse formulário para ele preencher o seu nome e e-mail e colocar ali seus motivos, né, para poder solicitar essa sua anonimização. Feito o envio do formulário, segue o fluxo da solicitação, nós informamos ali que o RH vai poder fazer o gerenciamento através da rotina de efetivação de solicitações, tá? De anonimização. Os status das solicitações podem ser solicitadas, atendidas ou rejeitadas pelo RH. Quando aberta uma solicitação, os dados que foram imputados pelo usuário aqui seguem, né? Acima também tem um cabeçalho da solicitação com a identificação do tipo dela, que é o tipo X de anonimização, e também a opção para demonstrar o processamento da anonimização, que é a execução em si do processo de anonimização. As solicitações elas podem ser atendidas tanto individualmente quanto em lote. Então, existe a possibilidade no grid de ser feita a seleção de múltiplas solicitações, caso mais de um titular tenha solicitado pelo portal, para que elas possam ser atendidas e processadas em lote também. Um outro tópico que é atendido pelo produto, né, é a questão do termo
a questão do termo de consentimento, tá? Esse termo de consentimento, ele está vinculado também ao candidato, e qual que é o objetivo dele? Assim como a Luciana abordou anteriormente, a coleta de dados dessas situações, principalmente, que não têm amparo legal, que não são objeto de execução de contrato, não estão previstas ali nas hipóteses de tratamento de dados, né, que respaldam a utilização dessas informações, elas mandatoriamente necessitam de um termo de consentimento. Nesse caso, o candidato é o que ocorre. Então, nós desenvolvemos ali uma rotina para que, assim que seja feito o acesso dentro do portal do candidato para o titular utilizá-lo, disparado um processamento, né, para poder visualizar em tela o objeto que é o termo de consentimento, que é um arquivo PDF com detalhamento das informações que vão detalhar ali, especificar qual será o uso daquelas informações do candidato, né, para a questão da vaga especificamente. Essa rotina, ela tem um cadastro específico também, onde podem ser carregados os modelos dos consentimentos, né, e fazer o seu versionamento. Os consentimentos, eles têm período de vigência e podem ser atualizados conforme vai se passando o tempo e conforme a necessidade de acréscimo de mais informações no termo, tá? Então é possível ser feito esse controle de versionamento e também a visualização do histórico de aceites por versão de consentimentos, tá? O aceite ele é mandatório para que seja disponibilizada a opção de continuidade do fluxo do currículo no produto. Então, somente após o aceite, né, no consentimento ser verificado, né, ser definido, ser confirmado pelo titular de dados, é que esse currículo vai estar disponível para utilização no produto. Caso contrário, ele fica com um aceite, né, um campo de aceite vinculado no currículo, com status de pendente. Então, ele não pode ser utilizado até que seja feito efetivamente o aceite. O histórico, o termo de consentimento, ele pode ter um cadastro para vigência futura. Posso colocar um termo para vigorar a partir de amanhã, a partir daqui 2 dias, e existe um job que também pode ser configurado para atualizar a entrada em vigor desse termo a partir da data especificada no seu cadastro, tá? Com relação a um tema específico que é menor de idade, também que está bem vinculado à questão de dado sensível, né, o uso de dados de menor de idade, quando é feita a verificação de que o titular de dados que está utilizando o portal é menor de idade, existe um fluxo a mais, tá? Que é uma informação dizendo que aquele currículo estará bloqueado para que seja feita a liberação e o ok da documentação pelo RH com o contato do responsável por aquele menor de idade. Aqui a gente tem um pouquinho da tela de como é que funciona o versionamento do consentimento. Aqui estão um browse de versões de consentimentos que foram cadastradas. É bem simples, você define o início e o fim do consentimento, data, né, e hora, o código da versão, especifica um arquivo PDF, tá? Que vai estar sendo demonstrado no portal como um consentimento. Então, esse arquivo PDF ele é personalizável, cada cliente pode especificar, detalhar suas informações de consentimento que julgar ali importantes e necessárias para demonstração do titular de dados. E abaixo nós temos o histórico de aceite. Então, para cada termo de aceite que foi ou está vigente, existe abaixo uma listagem de todos os aceites de titulares de dados que deram aceite naquele termo. Na própria rotina de currículos, para facilitar também a operação, existe a possibilidade de se realizar filtros, tá? Para definirmos ali, buscarmos, na verdade, quais são os currículos que têm aceite pendente ou aceites em vigência, que foi dado o aceite para a utilização das informações. Essa daqui é a interface que nós desenvolvemos ali para o portal do candidato, onde é demonstrado o PDF que pode ser desenvolvido, pode ser personalizado pelos clientes. Essa é a cara lá que aparece no portal. E assim que é feito o ticket para declarar
foi feita a leitura e aceite das informações, confirmado o aceite através do botão que a gente está demonstrando aqui, é atualizado aquele campo que nós informamos no cadastro de currículo com relação à definição, né, e confirmação do aceite. A informação padrão do portal do candidato está à direita, dizendo sobre a confirmação do cadastro do currículo, e que as informações serão utilizadas porque foi feito o aceite. E no caso de menor de idade, a informação abaixo, com apenas um dado complementar, que aquilo só vai ser feito após o aceite do termo de consentimento. Com relação às responsabilidades do cliente, o que são as responsabilidades do cliente? Como nós falamos, o mapeamento que nós disponibilizamos é uma sugestão da TOTS, né? Então, uma sugestão de campos daquilo que, com o apoio do nosso jurídico e nosso entendimento de coleta de informações e das nossas rotinas utilizadas do produto, o que identifica e que poderia ser potencialmente classificado como sensível ou como campo pessoal. Então, nós fizemos esse enquadramento, a justificativa, para poder criar esse facilitador dessas informações, e o cliente precisa realmente rever essas classificações, dar o seu ok, ver se está tudo de acordo ao seu entendimento e de acordo ao seu uso também. O consentimento, com relação ao consentimento, nós disponibilizamos vinculado à persona candidato, então o consentimento é todo vinculado ao candidato e ao fluxo do seu cadastro através do portal do candidato. Demais processos que os clientes entenderem que a necessidade de consentimento deve fazer a elaboração e a gestão. Essa gestão deve ser feita conforme o apoio do seu jurídico também, para entender aquilo que é necessário solicitar um consentimento, tá? Nós, apenas como título informativo, né, as informações que permeiam ali o funcionário, praticamente todas estão vinculadas a um termo de contrato, né? Então, ou são tratadas na própria contratação ou com aditivos contratuais. Então, essas informações hoje, para elaboração e para firmamento do contrato de trabalho, estão amparadas legalmente. Então, devem ser conduzidas, né, aos nossos entendimentos dessa forma, vinculadas a um contrato de trabalho, tudo aquilo que está relacionado ao papel de funcionário no produto. Uma outra responsabilidade importante é com relação à criptografia. Nós temos orientação também dentro do TDN para a utilização da criptografia utilizando o TDE, né, que é a criptografia de banco de dados, que é um incremento também de segurança no uso da aplicação das informações que são consumidas pelo nosso produto. Tá? Ela é uma feature do próprio banco e os demais detalhamentos estão no próprio TDN. Só como adendo também, as informações que a Luciana falou que estão na página do Espaço Legislação, tem disclaimer, tem responsabilidades, tem um detalhamento bastante grande lá sobre muitos aspectos. Existe um link específico para o Proteus, e a partir daquele link da linha Proteus, é possível navegar em todas as especificações que envolvem o projeto da LGPD. Então, tudo que for referente a cadastro de campos, a mapeamento de campos, a criptografia, ao link para o RH, através desse acesso inicial no espaço de legislação da linha Proteus, também é possível chegar. Tá? Um outro tópico de responsabilidade importante é referente às integrações e protocolos. A orientação nossa é que deve ser utilizado o protocolo seguro de HTTP e a habilitação do SSL e TSL, né? Então, essa é uma orientação bastante importante, já existia no produto, alguns clientes não utilizavam e agora passou a ser mandatória para adequação dos processos à LGPD. Aqui nós temos alguns exemplos, tá, de como vai funcionar na prática a utilização dessas informações e a demonstração dentro do produto. Com relação a ofuscamento de campos, por exemplo, o que seria ofuscamento? Alguns slides atrás nós demonstramos que no perfil do usuário no configurador é possível ser feita a definição do acesso a campo pessoal e sensível, né, através das opções 192 ou 193.
E onde serão utilizadas esses acessos, né? Essas restrições? De que forma isso vai ser aplicado na prática? Vai ser um ofuscamento ou um bloqueio de acesso às rotinas, tá? O ofuscamento vai se dar nas rotinas que sejam grid, ou mensagem de processamento, relatórios, logs, etc. E o bloqueio vai ser executado quando a informação a qual o usuário não tem acesso, ela é fundamental para a execução ou para a finalidade daquela rotina. E a gente vai demonstrar aqui como é que funciona isso. Por exemplo, nesse relatório, nós temos alguns campos pessoais sensíveis, e qual que é a premissa aqui? A premissa é que o usuário que está usando esse relatório, ele não tem acesso a esse campo, a essa informação. Então, essa informação, que seria um nome, ela está vindo com asteriscos aqui. Então, ele não consegue visualizar e identificar o que tem nessa coluna, tá? Isso tanto no relatório, quanto no próprio browser de rotina. Quando você visualiza ali a tela inicial de uma rotina, tem o browser para navegação dos registros, também os campos definidos como pessoais sensíveis, se o cliente, na verdade, o usuário não tiver acesso, serão aparecidos dessa forma aqui, ofuscada, né? Nós chamamos de ofuscamento, com esses asteriscos, no caso de informação alfanumérica. Nas barras de processamento, a mesma coisa. Em rotinas em que as informações forem de caráter fundamental para a execução das mesmas, o acesso já não será realizado. Tá? Vai aparecer uma mensagem como essa daqui, dizendo que contém dados protegidos e o acesso é restrito. Para clientes que utilizam customização, que é título informativo também, vou passar rapidamente, o ofuscamento de campos pode ser validado com essas classes disponibilizadas pelo nosso time de framework também, estão documentadas no CDN, tá? Para identificação de se existem campos pessoais, campos sensíveis nas rotinas, e se os usuários que estão acessando têm acesso a esses permissionamentos, tá? Aqui também, nesse slide, um pouquinho da utilização, tá? Exemplos de utilização dessas funções de framework, controle de acesso. E, por fim, a exibição, um exemplo de controle de exibição ou não, conforme o retorno das funções de framework, também disponíveis ali no TDN. O nosso projeto corporativo, ele envolveu algumas fases, tá? E alguns tópicos importantes, e aqui reforçando essa parte de criptografia e segurança direcionada através do TDE, né? Então, através do banco de dados. A questão de integração, não recomendamos integrações para os nossos clientes que utilizam integrações diretas com o banco de dados, sempre usar uma interface, quando possível, intermediária, para poder fazer uma autenticação, dar uma camada mais de segurança. As integrações via API já possuem mecanismos para incrementos de segurança também, para bloquear ali acessos indevidos, sejam eles incrementos como TLS, ou ALT e demais. Com relação ao uso de arquivos, a segurança necessária deve ser observada pelo cliente para permissionamento, para acesso, para disponibilização, para geração, para coleta. Essas informações também estão ali no espaço de legislação sobre como que devem ser conduzidas essas análises, né? O que deve ser levado em conta pelos clientes com relação à proteção dessas informações, desses dados, dos locais onde são armazenados. E recomendações de uso de protocolos também fazem parte do nosso direcionamento corporativo para incrementos de segurança, tá? E o que vem por aí? No nosso projeto, tá, nesse segundo momento, após a entrega dessas implementações, nós sabemos que não existe apenas candidato, né, dentro do RH, não existe apenas essa persona dentro do RP, existem diversos outros papéis. No RH a gente pode abordar ali o funcionário, dependente, pensionista, prestador de serviço, visitante no ponto. Então, enfim, diversas personas, né, titulares de dados ali, representados no produto, que são passíveis de anonimização desde que cumpridos os requisitos legais, né, para que a anonimização possa ser efetivamente realizada. E o que seria e como se daria essa anonimização?
nós estamos desenvolvendo uma solução, vamos identificá-la aqui como sistema gerenciador de dados pessoais, para permitir justamente a anonimização desses papéis, tá? Como um todo dentro do produto, tá? Dentro das soluções TOTUS, e não especificamente do RH, e nem especificamente apenas em Proteus, tá? Até em outras soluções. Ela vai permitir que seja feita a anonimização através de uma interface, tá? Que vai ser esse sistema gerenciador, o SGDP, que vai realizar a comunicação com o ERP, fazer as requisições e localizar aquele titular de dados dentro dos produtos, onde é que seus dados são efetivamente utilizados, dar um retorno para o DPO, que vai ser basicamente o operador desse sistema, o responsável por esse sistema aí, né, vai ter acesso direto. E com essa ferramenta em mãos, após essa avaliação, também o DPO pode fazer a realização, por exemplo, de uma requisição de anonimização, tá? E efetivamente anonimizar um titular de dados a partir dessa ferramenta. Ela tem o intuito de fazer o rastreamento de todos os papéis realizados, né, por um determinado titular de dados dentro dos produtos TOTUS, tá? Além dessa questão desse tópico de anonimização, um outro ponto importante é que, tendo essa rastreabilidade dos papéis, através da identificação do titular de dados nos produtos, é possível consolidar essas informações também para um relatório, né? Para um formato de relatório, caso seja solicitado pelo titular de dados, né? Que também é um dos requisitos ali da LGPD, que o titular tem direito de saber, né? Em que momento, de que forma os seus dados estão sendo utilizados. Ainda não temos a data exata de disponibilização ao mercado dessa solução. Assim que tivermos, nós temos previstos mais alguns comunicados, tá, de Informa RH e também alguns webinars com a consultoria, já estão programados para os próximos meses, e em breve a gente também vai fazer essa comunicação da disponibilidade dessa ferramenta. Bom, era isso que nós tínhamos para apresentar hoje a respeito da LGPD no Proteus, e a gente vai abrir um espaço para perguntas, tá? E eu queria agradecer de antemão a todos pela participação. Luciana, se tiver mais algo a acrescentar, você pode avisar. Não, a apresentação foi bem completa, acho que é isso mesmo, né? A ideia aqui era mais trazer a informação e trazer com a forma com a qual o produto vem trabalhando para a implantação da LGPD, né? Avisá-lo sobre as possíveis sanções e autuações que vão entrar agora em produção, né? A partir de agosto. E para que vocês tenham acesso a essa documentação, tá? Eu vou deixar um link para todos vocês, que é o Espaço Legislação. Lá no espaço, vocês terão acesso tanto às gravações desse evento, quanto às documentações, não só da parte conceitual, quanto da parte da linha de produto, né, do Proteus. Você acessa lá o Espaço Legislação, em Novidades Biblioteca, as gravações, e na própria página do Espaço Legislação relacionada à LGPD, todas as informações que vocês precisam de documentação do produto e também do conceito da norma. Deixa eu publicar aqui. Eu acho que tem algumas perguntas mais relacionadas ao produto, Jonathan, se você quiser
ler a pergunta e responder para eles, acho que é mais produtivo. Sim, eu vou fazer uma seleção aqui, aí a gente vai falando na sequência. Tá bom. Uma das perguntas é referente à solicitação e discussão de dados dos candidatos, né? Como isso vai ser efetivamente realizado no Proteus. O processo de anonimização do candidato no Proteus, ele é feito através da exclusão efetivamente, tá? Não é o que nós disponibilizamos nesse primeiro momento, foi um processo de exclusão. Qual que é o fluxo de forma resumida? Nós entramos no portal do candidato, né? O titular entra no portal do candidato, na verdade, ele que quer solicitar o seu esquecimento, né? Exercer o seu direito ao esquecimento. Então, ele cadastrou o currículo, ele tem o direito de fazer a solicitação de exclusão. Então, aquele menu de anonimização serve justamente para isso. A gente disponibilizou para que o titular possa acessá-lo, possa informar ali os motivos, né, quaisquer que sejam, da solicitação de anonimização, registra isso gera uma solicitação para o RH. É um processo, um fluxo que já existe no RH, uma estrutura que nós temos para gerenciamento de solicitações. E na apresentação nós definimos ali como que pode ser visualizada essa rotina, esse processo dentro do RH. Essa solicitação sendo aprovada vai ser processada a anonimização, que nada mais é do que a exclusão do currículo do candidato. Tá? Esse é o fluxo como um todo do funcionamento do candidato dentro do produto. Tá? Sobre o que nós comentamos também em relação ao sistema gerenciador de proteção de dados, né? E ainda não há data específica, né? A lei realmente entra em vigor dia 20 de agosto e a solução está sendo ali desenvolvida, tá? Já existe, tá? Já está em alguns processos sendo validados e a perspectiva é que nós temos ali no segundo semestre ainda uma data para poder passar e formalizar isso com o mercado. Está sendo validada ainda de que forma essa solução, né, vai ser disponibilizada aos clientes e acreditamos que nos próximos comunicados nós devemos ter mais informações, tá, para ser mais preciso. Então não vou ficar também só passando as informações que nós não temos ainda firmadas, né, com a data específica. Assim que nós tivermos e está em vias disso ser elaborado, a gente vai poder fazer a comunicação nos próximos eventos que nós teremos de webinar e através também dos informes RH nosso. Eu vou só comentar uma pergunta do Carlos, enquanto vocês averigam outras questões. Carlos Torres, sobre o currículo dos candidatos antes e depois da vigência da norma. Assim, a LGPD é uma norma abrangente, então ela não estabeleceu um prazo anterior à sua vigência para que houvesse ou não tratamento de dados. Ela só falou assim, trate os dados. O que a gente entende? Que você não vai poder ter um tratamento diferenciado para antes da vigência e para depois da vigência. Se você tem um banco de informações curriculares, você vai ter que entrar em contato com todos os candidatos, você vai ter que vai ter que dar a ciência de que você tem essas informações,
E além de dar a ciência, você vai ter que solicitar a autorização deles para que vocês possam continuar com essas informações, né? Então, o que a gente fala? Quanto tempo você vai trabalhar com esses currículos? Você vai ter que estabelecer um prazo para isso. Quais informações você possui nesse currículo? Você vai ter que estabelecer um critério de coleta de dados. Quais dados são passíveis de eliminação? Você vai ter que notificar todos os candidatos que, se ele quiser, ele pode eliminar ou não aquela informação, né? Então, toda a informação que você tem dentro dos currículos, ela vai ter que ser cientificada lá para o titular do dado. Você vai ter que passar essa informação e verificar se ele consente que você trabalhe com essas informações pelo tempo que vocês planejaram, né? E isso independe se o currículo está lá desde antes ou entrou após a vigência da lei. Uma outra coisa que você perguntou é com relação à ação legal promovida pelo candidato. Ele pode sim entrar com uma ação legal, mas a regra da LGPD estabelece que primeiro ele contate a empresa, né, que é o controlador do dado, e não havendo solução na empresa, ele vai contatar direto a NPD. E aí a NPD tem lá o seu canal de reclamação, vai recepcionar a reclamação desse candidato e vai repassar para a empresa, né, solicitando uma solução. Provavelmente vocês vão ter um prazo para corrigir o problema, e não havendo solução nesse prazo, a própria NPD vai adotar uma medida cautelar, né? Vai adotar ali uma sanção, uma penalidade, que pode ser de uma advertência a uma autuação com multa, alguma coisa do tipo, né? E aí vai depender muito do grau de infração. Então, ele não vai entrar com um processo judicial, ele vai direto para a NPD, porque é a NPD que vai ficar responsável, né, que é já a responsável pela fiscalização e pela recepção destas reclamações. Não sei se eu respondi às suas dúvidas. Qualquer coisa você me fala por aqui. Existe uma outra pergunta sobre essa questão de nós colocarmos ali asterisco e o dado ali ficar, que nós chamamos de ofuscado, né, não poder ser visualizado para quem não tem acesso, se aquilo é pseudo-anonimização. A pseudo-anonimização, na verdade, ela é uma forma de você tornar aquele dado não identificável diretamente. Então mas de alguma forma ele ainda pode ser identificável, tá? E não é o caso ali que nós demonstramos, porque efetivamente, sendo realizada a anonimização, o dado que foi classificado como pessoa sensível, ele vai ser substituído por algumas informações, tá? Quando for realizada a anonimização. No caso de acesso, de visualização em tela, que é aqueles asteriscos, não há a substituição, aquilo só está realmente na interface. Então, o usuário que não tem acesso àquela informação, aquele dado aparece com um asterisco, ele não aparece identificável. E a pseudo-anonimização está vinculada a uma forma de, por exemplo, se o CPF fosse uma chave forte, né, se ele fosse tão banalizado como hoje é, o CPF seria uma forma de pseudonimização. Então, um código vinculado a uma pessoa, só que pelo código especificamente você não sabe quem é, não saberia quem é aquela pessoa. Isso sim seria uma forma de pseudonimização. Um código vinculado a um titular diretamente não é identificável, mas ele está associado ao titular de alguma outra maneira, tá? Então, nesse caso, a demonstração daqueles asteriscos em tela não é uma pseudonimização.
ressaltar também quanto à utilização, né, dessas funcionalidades dos releases Proteus, estão disponíveis também em releases anteriores ao release 12.7, que é o atual. Tá? E na central de downloads é possível fazer a busca dos pacotes de atualização, né, de atualização de release, que contemplam as atualizações da LGPD, por exemplo, release 12.23, 12.25 também. Bom, pessoal, acho que é isso, né? Acho que a gente conseguiu responder a todos os questionamentos. Você quer fazer mais algum comentário, Jonatas? É só uma última resposta que eu vou também dar, acho que é importante, que pode ser aplicável a todos os clientes, referente a dados e informações de campos ali customizados, é possível tratá-los, né? Então, a ferramenta nossa é disponibilizada no configurador para mapeamento de campos, inclusive serve para poder ali ser mapeado algum campo customizado, tá? Quanto à sua classificação, coleta de uso e também, assim que for disponibilizada a segunda fase, né, em relação à anonimização, vai ser possível defini-lo como um campo anonimizável, tá? Então é possível sim o tratamento das customizações. E com relação ao ofuscamento, o que nós recomendamos em alguma fonte, alguma rotina customizada pelos nossos clientes, é a utilização das nossas funções de framework, que ali tem as suas classes, né, definidas para busca de acesso, busca de campos mapeados como pessoais ou sensíveis, e utilização dessas classes para adaptação das rotinas customizadas dos nossos clientes. Tá? Era isso. Obrigado, Luciana. Bom, pessoal, acho que era isso, né? A gente respondeu aqui a maioria das questões. Estamos próximo ao nosso horário. O José Gildson está perguntando se a versão 12.1.25 já está atualizada com a LGPD. Ela está aderente sim à LGPD, desde que você faça ali a atualização, né, do pacote da LGPD disponível na central de downloads. Então, todos os releases que forem anteriores à versão 12.1.27 da segunda expedição realizada no final do ano passado, em meados de outubro, eles têm algum pacote complementar de dicionário de dados que precisa ser baixado na central de downloads e ser feita a atualização via atualizador de dicionário ou PDDist no Proteus. E uma última pergunta do Antônio Carlos. Ele fala que hoje eles trabalham muito com e-mails de trabalhador. Se existe algum problema quando o trabalhador apresenta como forma de contato
e-mail que notadamente não é dele. Isso porque essa é a forma de contato que eles têm com o trabalhador para enviar informativos e documentos. Desde que ele tenha ciência, Antônio, ou assine algum termo de consentimento, faça o consentimento de forma expressa, eu não vejo nenhum problema, tá bom? O que precisa é que essas informações sejam transparentes para ele, né? Então, o ideal seria dar ciência a todos os trabalhadores, né? Informar que vocês utilizam, para que vocês utilizam esse e-mail, quais são os tipos de comunicado enviados e tornar isso ciente, né? Torná-lo ciente. Eu acho mais interessante solicitar por escrito um termo de consentimento, ainda que seja por e-mail mesmo, ou alguma outra forma que a empresa possa comprovar que aquele trabalhador está ciente. Fora isso, eu não vejo nenhum problema, tá bom? E é isso, foram estes os questionamentos mais relevantes aqui da apresentação, né? Estamos abertos a que vocês encaminhem as suas dúvidas, podem contatar o suporte, no caso de questões para a LGPD, né? Assistam essa apresentação quantas vezes for necessário, vocês vão entrar na apresentação lá no espaço legislação, no menu novidades, biblioteca. Todas as apresentações de Responde, seja da LGPD ou de outras legislações que vocês achem interessante assistir, fiquem à vontade, elas ficam disponíveis, não é um espaço alugado, vocês podem assistir todos os eventos que a gente grava e disponibiliza lá no canal TOTO Soluções, ok? Pessoal, muito obrigada pela disponibilidade de vocês, por ficarem aqui conosco, espero que a gente tenha atingido o objetivo, que era transmitir a informação e transmitir o conhecimento sobre as alterações da linha de produto Proteus e aguardo vocês numa próxima apresentação. Se inscrevam nos eventos Responde através do espaço legislação, vocês têm o link de todos os eventos que irão ocorrer ainda este ano, ok? Muito obrigada, tenha uma boa tarde.